Bem-vindo ao canal Passagens Bíblicas Narradas, Devocional, onde a palavra de Deus é compartilhada com profundidade e impacto. Aqui, você encontra mensagens que fortalecem sua fé, iluminam seu entendimento e te ajudam a caminhar mais perto do propósito de Deus para a sua vida. Hoje, vamos refletir sobre uma pergunta fundamental: qual é o propósito da vida? Essa é uma questão que em algum momento todos enfrentamos. O que estamos fazendo aqui? Para onde estamos indo? Qual é o sentido de tudo isso? Muitas vezes, nos ocupamos tanto com as preocupações diárias que esquecemos de buscar o verdadeiro motivo de nossa existência. A realidade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito divino, com um chamado especial que vai além das conquistas terrenas e dos prazeres passageiros. Mas, para descobrir esse propósito, precisamos voltar à fonte, ao Criador que nos formou e nos chamou pelo nome. Neste devocional, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o propósito da vida, como encontrar o verdadeiro significado da nossa existência. Por que precisamos descobrir isso antes que seja tarde demais? Fique comigo até o final deste devocional, porque Deus tem uma mensagem especial para o seu coração hoje. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Desde o início, a Bíblia nos revela que Deus criou o ser humano com um propósito. Não fomos colocados neste mundo por acaso ou por uma coincidência cósmica. Desde a criação, o plano de Deus sempre foi estabelecer um relacionamento íntimo com sua criação, para que vivêssemos uma vida cheia de significado, refletindo a sua glória e cumprindo o papel que Ele nos designou. O propósito. Desde o Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhes deu um propósito claro: governar sobre a terra, cuidar do jardim, multiplicar-se e, acima de tudo, caminhar com Ele. Eles não foram criados para viver sem rumo, mas para ter um relacionamento direto e próximo com Deus, enquanto cumpriam as responsabilidades que Ele lhes deu. Gênesis 1, 26, 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A ordem de Deus incluía responsabilidades concretas, mas também deixava claro que o ser humano tinha um propósito maior: refletir a imagem e o caráter do Criador. Com o pecado, a comunhão com Deus foi quebrada. O propósito original do ser humano, viver em plena harmonia com o Criador e cumprir sua vontade, foi ofuscado pela desobediência. Desde então, a humanidade tem buscado um sentido para a vida, muitas vezes em lugares errados: poder, riqueza, prazeres temporários, conquistas pessoais. Essa busca sem Deus leva a um vazio, a um ciclo de frustrações. Por isso, muitos se perguntam: qual é o sentido de tudo isso? O livro de Eclesiastes é um retrato honesto dessa busca. Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, experimentou tudo o que o mundo tinha a oferecer: prazeres, trabalho, conhecimento, posses. No entanto, ele concluiu que sem Deus, tudo era vazio. Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão percebeu que o propósito verdadeiro da vida estava em temer a Deus e obedecer à sua palavra. Essa é a essência da existência humana: conhecer e glorificar a Deus. A plenitude do propósito da vida é revelada em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos reconectar com o Pai, restaurar o relacionamento perdido no Éden e mostrar como viver uma vida com significado eterno. Jesus disse, João 10:10, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A vida plena mencionada por Jesus não é apenas prosperidade material ou ausência de problemas. É uma vida em comunhão com Deus, guiada pelo Espírito Santo, onde cada dia é vivido com propósito, e não por acaso. Além disso, Jesus deu à Igreja uma missão clara, que também reflete o propósito individual de cada cristão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Nosso propósito não é apenas encontrar sentido para a vida individualmente, mas viver de maneira que outras pessoas também sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Esse é o propósito que se estende a todos os que seguem a Cristo. Glorificar a Deus, viver uma vida plena em sua presença e levar outros a conhecerem esse mesmo propósito. Agora que entendemos o plano maior de Deus para a humanidade, precisamos refletir: como podemos viver de acordo com o propósito que Ele nos deu? Encontrar o verdadeiro sentido da vida é mais do que apenas conhecer a Bíblia. É aplicar o que aprendemos e viver com intenção. Isso significa almejar a glória de Deus em cada aspecto de nossa jornada diária, reconhecendo a soberania de Deus. O primeiro passo para descobrir e viver o propósito de nossa existência é reconhecer que não somos o centro da história. Deus nos criou, nos chamou e nos direciona para algo maior do que nossas aspirações pessoais. Nossa vida não é um acidente, e nossas habilidades, talentos e oportunidades foram planejados por Ele. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando colocamos Deus no centro de nossas decisões e objetivos, somos guiados pelo seu Espírito e caminhamos em um propósito eterno. Isso significa deixar de lado a autossuficiência e buscar a vontade de Deus em tudo. Viver para glorificar a Deus. Se o propósito da vida é refletir a glória de Deus, então cada ação, palavra e pensamento devem apontar para Ele. Isso não significa que precisamos viver uma vida monástica ou distante do mundo. Significa que, no trabalho, na família, no lazer, em tudo o que fazemos, temos a oportunidade de mostrar quem Deus é. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E como glorificar a Deus em nossas escolhas? Fazendo o bem ao próximo, demonstrando o amor de Cristo, trabalhando com excelência, como se fosse para o Senhor, cultivando relacionamentos que apontam para os valores do reino, evitando ações ou palavras que desonram o nome de Deus. Viver para glorificar a Deus transforma até mesmo as tarefas mais simples em atos de adoração. Buscar intimidade com Deus. Não há como descobrir o propósito para o qual fomos criados sem um relacionamento íntimo com nosso Criador. Isso significa passar tempo em oração, ler a Bíblia, buscar a direção do Espírito Santo e estar em comunhão com outros cristãos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos nossa identidade nele e o que Ele espera de nós. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A intimidade com Deus não apenas revela nosso propósito, mas nos dá forças para viver de acordo com Ele. É na presença de Deus que encontramos clareza, paz e coragem para cumprir a missão que Ele nos deu. Abraçar o chamado de fazer discípulos. Encontrar o propósito da vida não é apenas sobre crescimento pessoal, mas sobre multiplicar o impacto do reino. Jesus nos confiou a grande comissão de fazer discípulos. Isso significa viver de forma que outros vejam Cristo em nós e sejam inspirados a segui-lo. Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Não importa onde estamos ou o que fazemos, sempre temos a oportunidade de refletir Cristo e convidar outros a conhecerem o propósito divino.
Descobrir o propósito da vida não é apenas uma busca filosófica, é uma caminhada diária com Deus. É um processo contínuo de conhecer ao Senhor, refletir sua glória, servir ao próximo e cumprir a missão que Ele nos deu. Quando vivemos com esse entendimento, cada dia ganha significado, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento e cada vitória glorifica aquele que nos criou. Antes de entrarmos em oração, quero que você reflita profundamente sobre sua jornada até agora. Você já encontrou o verdadeiro propósito da sua vida? Existe algo que tem te distraído ou te afastado do chamado de Deus? Quais áreas da sua vida ainda não foram entregues ao Senhor? Você tem se esforçado para viver de forma que glorifique a Deus em tudo? Será que você está tentando encontrar sentido em coisas passageiras, ao invés de buscar o eterno? Deus tem um propósito maior para você, mas é preciso parar e ouvir a voz dele. É necessário abrir mão das distrações, das preocupações mundanas e buscar a direção divina. Considere tudo o que aprendeu neste devocional e peça a Deus para trazer clareza e propósito à sua caminhada. Agora, com o coração aberto, vamos orar e entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti com o coração sincero, reconhecendo que a vida sem propósito verdadeiro é como um barco sem rumo. Pai, Tu nos criaste com um plano, com uma razão maior, com um chamado que vai além do que podemos imaginar. No entanto, muitas vezes, desviamos nossos olhos de Ti e tentamos encontrar sentido em coisas passageiras, em buscas que não satisfazem. Senhor, nesta oração, entregamos a Ti as nossas perguntas, os nossos anseios e as nossas dúvidas. Reconhecemos que somente Tu tens as respostas para o significado da nossa existência. Por isso, pedimos, revela-nos o Teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender que fomos criados para glorificar o Teu nome, para refletir a Tua imagem e para cumprir o plano eterno que Tu tens para nós. Pai, se há caminhos que temos seguido que não estão alinhados com a Tua vontade, mostra-nos. Dá-nos sabedoria para corrigir a rota, coragem para dizer não ao que nos afasta de Ti e perseverança para buscar a Tua direção a cada dia. Não queremos viver à deriva, Senhor. Queremos viver com intenção, com um propósito claro, com a certeza de que estamos seguindo os passos que Tu preparaste para nós. Senhor, ensina-nos a viver para glorificar o Teu nome. Que em cada escolha, em cada palavra, em cada atitude, possamos refletir a Tua glória e apontar outros para Ti. Dá-nos um coração cheio de amor, compaixão e desejo de servir ao próximo, pois sabemos que parte do Teu propósito para nós é sermos luz em meio à escuridão e sal em um mundo sem sabor. Pai, se há em nós áreas de confusão, de medo ou de desânimo, traz Tua luz e Tua paz. Ajuda-nos a lembrar que a vida não é sobre acumular bens, alcançar status ou buscar reconhecimento humano. A vida é sobre conhecer-Te, amar-Te e viver para a Tua glória. Ajuda-nos a encontrar o nosso propósito em Ti e a viver com plenitude e alegria, mesmo em meio aos desafios. Senhor, obrigado porque o Teu plano para nós é bom, perfeito e agradável. Obrigado porque o Teu amor nos conduz a um lugar de segurança, confiança e esperança. Nós Te louvamos porque, em Ti, a vida tem sentido e valor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, não guarde essa palavra só para você. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas Narradas Devocional para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e renovam sua visão da vida. Ative as notificações para não perder nenhum devocional. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa encontrar o propósito de sua vida. Você pode ser o instrumento que Deus usará para mudar a perspectiva de alguém. Deixe seu comentário abaixo. Você já sabe qual é o propósito da sua vida? Como tem buscado entender o plano de Deus para você? Que o Senhor te abençoe, te guie e te mostre o caminho que Ele tem para você. Que você encontre o verdadeiro sentido da vida e viva com alegria, esperança e fé.
Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.